Muito boa noite, salve Maria. Meu nome é Leandro, sou casado com a Ieda, sou pai do Bento. O padre nos deu uma missão de cuidarmos das famílias da fraternidade e também das famílias que se proporem a construir esse projeto junto conosco. A nossa missão será ajudar tanto a nossa família quanto a sua família a alcançar o caminho do céu. Então, por conta disso, me apresento e apresento a minha família, porque a minha família, a minha casa, agora está à disposição de servir a sua família, para que juntos possamos alcançar o reino dos céus. E para essa primeira formação, a gente quer compreender um pouquinho do mistério do que é a oração em uma família, e de onde vem o sentido da oração, e como é a nossa caminhada como cristãos, como católicos, para que nossa vida de oração não se mude, não se transforme em algo ruim, mas que a nossa vida se adapte à nossa vida de oração. Nós precisamos caminhar com o espírito, com a carne e com a alma. Nós precisamos começar a entender a importância da oração em cada processo da nossa vida, em cada etapa da nossa vida. E para que possamos começar com o tema de hoje, minha casa é casa de oração. Ontem, quando o padre me convidou para estar aqui hoje, rezava eu e esta foi a moção de tema que o Senhor me deu. E esta mesma passagem foi quando Jesus chegou no templo e disse para aquele tanto de gente que ali fazia tantas coisas, disse: a minha casa é casa de oração, aqui não é lugar de escambo, aqui não é lugar de dinheiro, aqui é lugar de oração. Da mesma forma, a nossa casa também tem que ser casa de oração. A nossa casa não pode ser uma casa de fofoca, a nossa casa não pode ser uma casa de mentira, a nossa casa não pode ser uma casa de adultério, a nossa casa não pode ser uma casa de pecado. Então, por isso nós precisamos entender que a minha casa precisa ser uma casa de oração. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir do momento em que eu começar a me impor dentro da minha casa, me impor junto dos meus filhos, que mostrar que ali quem manda é o Senhor e que a minha casa serve ao Senhor. Então, a partir daí, nós vamos ver e entender o que significa família e qual é o papel dos pais, e principalmente do pai, na educação do filho, enquanto família, enquanto vida de oração. E para isso tudo, para a gente compreender esse mistério divino, só é possível através do Espírito Santo e através da oração. Como sinal maior da nossa fé, nós temos a Sagrada Família para aqueles que se colocam à disposição de servir ao Senhor através do matrimônio. E ali nós vemos que um homem e uma mulher se casam e geram os filhos, e esses filhos não são gerados para o mundo, mas são gerados para o reino de Deus. Então, quando nós aprendemos isso, nós vamos começar a fundar na nossa casa sobre a rocha que é o próprio Cristo. E para que a gente possa começar, nós vamos falar da vida de oração, na vida de quem está solteiro, na vida de quem está namorando. Qual é o sentido da oração neste tempo? Porque muitas das vezes a gente acha que porque a gente está vivendo uma vida antes da vida de matrimônio, a gente pode levar a vida de qualquer jeito. De fato, não pode. De fato, nós precisamos nos policiar e nos orientar para o reino de Deus. De fato, eu e você precisamos compreender a importância da oração, de orarmos antes daquilo se realize. Antes de eu me casar, antes de eu conhecer a minha esposa, eu já rezava por ela, eu já orava por ela, eu já pedia por ela, mesmo sem nunca conhecer, mesmo sem nunca ter a visto. Mas o meu papel como homem, como desejo de Deus de constituir um matrimônio santo, é a oração. Então você que está solteiro, que está namorando, você precisa entender o papel fundamental da oração na sua vida. Sem oração não existe vida em abundância. Sem oração não existe relacionamento santo. Sem oração não existe santidade. E quando você vai lá trazer para a sua vida, você vai ver que quando você está solteiro ou namorando, você tem muito mais tempo para as atividades, você tem muito mais tempo para servir, você tem muito mais disposição, por conta também da sua idade,
por conta também da sua coragem, da sua disponibilidade, do seu interesse, do batismo no Espírito, que é essa força que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus e buscar mais o reino de Deus, essa sede de Deus, essa sede da palavra, e tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar através da oração e através da palavra de Deus. Enquanto você não estiver cheio de Deus, nada e nem ninguém que você encontrar vai te preencher. Você vai acabar destruindo relacionamentos, você vai acabar magoando pessoas, porque você ainda não se encontrou consigo e não se encontrou com Deus. Por isso, tantas vezes você tem quebrado os relacionamentos, por isso, tantas vezes você tem se decepcionado as pessoas no meio dos relacionamentos que você insiste em querer fazer, sem antes perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle para a sua vida. Então, eu e você precisamos ter essa disponibilidade, essa disposição de se colocar na presença de Deus e escutar de Deus aquilo que Ele quer para nós. Então, quando nós temos esse tempo de oração, nós temos mais tempo para Deus, porque nós somos exclusivos do Senhor. Quando nós estamos solteiros ou namorando, nós somos do Senhor, nós não estamos casados, nós não temos um compromisso fiel, indissolúvel com a outra pessoa. Então, nosso compromisso fiel é com Deus. E a partir disso, quando nós compreendemos isso, eu e você vamos nos colocar mais à disposição de Deus. Porque quanto mais servimos ao Senhor, mais graças alcançaremos. Quanto mais próximo de Deus, mais próximas as pessoas com que Deus quer para nós estarão mais próximas de nós. Quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais o Senhor cuida de mim. Quanto mais eu cuido do meu irmão, mais Deus cuida de mim, mais Deus cuida da minha família. E é por isso que eu e você precisamos entender o valor da oração. Eu e você precisamos nos colocar em oração. E aí nós entendemos aqui que a vida do solteiro, ou daquele que está namorando, é uma vida de oração, de entrega, de sacrifício, para que o reino de Deus se espelhe naqueles jovens, porque esses jovens precisam ser espelho para outros jovens, para que aqueles outros jovens sintam ali inflamar. O que significa inflamar? Aquecer o coração, queimar pelo Espírito de Deus e ver que é sim possível ser santo, é sim possível ser jovem, buscar a santidade, mas isso só vai ser possível quando eu e você sermos testemunha daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. E aí nós vamos para a próxima fase, né? Quando a gente sai da fase do namoro e a gente entra na fase do noivado. Aí o que acontece nesse período de tempo? Quando a gente se dispõe ao noivado, a gente se dispõe sim a uma data já pré-definida de matrimônio, né? A gente não vai noivar e quando Deus quiser a gente casa, não. Existe algo sublime. Porque se quando você reza e você tem a certeza daquilo ali é de Deus, é da vontade de Deus, logo quanto muito mais antes do que você imagina, Deus quer realizar aquele sonho na sua vida. Quando é a vontade de Deus, Deus tem pressa em realizar. Deus tem pressa em salvar-nos. Deus tem pressa em que sejamos conhecidos por Ele. Porque muitas das vezes a gente não é conhecido de Deus, a gente não é conhecido dos céus, porque nós ainda não temos intimidade com Deus. Mas quando a gente aprende a ter essa intimidade com Deus, Deus vai nos revelando aquilo que Ele quer de nós, e a partir daquilo que Deus vai nos revelando, a gente vai tomando decisão. E a partir das nossas decisões, vão traçando os nossos caminhos, e os nossos caminhos vão ficando cada vez mais claros, porque o Senhor só vai mostrando de acordo com o que a gente se dispõe a fazer. É como que a gente vai dirigindo, né, à noite. Eu vinha de Alvinópolis para cá à noite, e o farol só ilumina até certa distância. Da mesma forma, Deus só vai mostrando para a gente à medida que a gente vai se aproximando daquilo que Ele se colocou a fazer. Não tem como Deus já me mostrar aquilo que eu vou ser, aquilo que eu vou fazer, sem eu me dispor a fazer. Então, o único que tem a capacidade de atrapalhar os sonhos de Deus na vida dele é Ele mesmo. O único que tem a capacidade de atrapalhar os sonhos de Deus na minha vida sou eu. Ninguém tem poder sobre a minha vida a não ser o próprio Deus, mas Deus me dá o livre-arbítrio de eu fazer aquilo que Ele quer ou não. Então a gente vem entender agora na vida do noivado, mas aumenta também a preocupação, né? A preocupação com o trabalho, a preocupação com o casamento, a estruturação da casa, a aquisição dos móveis, da moradia, como vai ser, o que vai fazer.
E ali então você vai diminuir um pouco as suas atividades, né? Você não vai ter a mesma disponibilidade que você tinha antes, porque agora você vai se dedicar um pouco mais a compreender e entender o que é o casamento, a entender o que é o matrimônio, né? Você precisa estudar o que é o matrimônio, o que eu vou viver agora quando eu me casar, o que é uma família, como constituir, como construir a minha família. Então, a gente precisa dedicar tempo a essa parte agora, né? Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma faculdade, estudar algo, uma matéria, um artigo, eu não preciso dedicar tempo. Da mesma forma, eu preciso dedicar tempo para conhecer o sacramento do matrimônio. Então, é nesse período do noivado que você vai se dedicar a conhecer esse maravilhoso sacramento que Deus nos deu para que nós pudéssemos participar da grande maravilha que é a criação. A criação que aquele casal vai se dispor a criar um filho, a gerar um filho de Deus. E ali nós vamos compreender que você precisa também se manter em oração. Talvez nesse tempo você não vai ter o mesmo tempo que você tinha antes para fazer as orações. Talvez nesse tempo o seu tempo vai ficar mais encurtado. Você vai ter que tomar mais decisões. Você vai ter que se adequar melhor à sua oração. Você vai ter que se programar melhor, porque vai ser cobrado de mim e de você o tempo para cada coisa. E quando você entender isso, você precisa colocar a oração em primeiro lugar. Eu preciso colocar a oração em primeiro lugar. Eu preciso discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque o noivado foi feito para acabar, seja no matrimônio ou seja na separação. O noivado foi tempo de discernimento. Por mais que ali já tenha uma data pré-definida, quando você noiva, você vai ter que saber o dia que você vai casar. Mas nesse tempo Deus pode te mostrar que Ele quer algo a mais de você. Deus pode te mostrar que Ele quer uma vocação diferente para você. Então você tem que ser essa disponibilidade, você tem que ser dócil à moção do Espírito. E aí a gente continua nisso. A gente precisa entender agora que o nosso foco ainda é Deus. O nosso ministério ainda é todo de Deus. Eu não sou do outro, eu sou de Deus. E ali nesse tempo, Deus precisa ser sempre o primeiro lugar. Deus não pode ser deixado para o segundo lugar. Deus não pode ser deixado para depois. Porque a sua vida precisa ser uma vida de oração para que a sua casa seja uma casa de oração. E aí quando você vai passando disso, né, você vai para a vida do matrimônio, porque nós estamos falando de família. O nosso objetivo aqui é construir famílias para o Senhor, para o reino de Deus. E aí a vida de oração, na vida de casado, né, a gente começa de uma forma. Quando eu me casei, a nossa vida de oração continuou a mesma que era antes. Só que aí veio a gravidez. Então, o cansaço da minha esposa aumentava, né? A gente trabalhava. Então, o que a gente tem que fazer? Adaptar. Talvez não dava para a gente rezar todas as orações que nós queríamos juntos, mas nós rezávamos sozinhos, mas ao mesmo tempo, no final do dia, quando chegávamos em casa, tínhamos as orações que nós fazíamos juntos todos os dias. Porque a gente precisa ter essa unidade na nossa casa. E aí, a partir disso aí também, depois vem os filhos. E o meu filho veio, graças a Deus. E aí vem cortando mais o tempo ainda, porque ele é muito pequeno e ele depende da gente para tudo. E aí a gente tem que se dedicar a ele, porque a gente precisa entender que o nosso primeiro ministério é a família. Ele é um ser indefeso, tão pequenino, que precisa do nosso cuidado. É aí que entra eu e você. Nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos formar os nossos filhos, nós precisamos dar amor aos nossos filhos, nós precisamos dar carinho aos nossos filhos, porque senão vem o mundo e toma, senão vem o mundo e arranca, e aí depois nós vamos perguntar onde é que eu errei. Era só eu ter passado mais tempo, era só eu ter dedicado mais um pouquinho, que aí o meu filho estaria no caminho de Deus. E aí quando chega esse momento, a retaliação é muito maior. A luta para buscar aquele que um dia era daqui da igreja e se perdeu é muito maior. É muito melhor eu e você caminharmos com a nossa família dentro da igreja, mostrando para ele, ensinando para ele tudo aquilo que ele precisa saber, tudo aquilo que ele precisa ser orientado, para que assim nós possamos formar homens e mulheres novos para o reino de Deus. Nós precisamos aprender a formar as nossas famílias. Nós precisamos aprender a formar os nossos filhos. E dedicar tempo sim à nossa família. Dedicar o máximo possível à nossa família.
E aí vem também a oração. Nós não podemos deixar a oração de lado simplesmente porque o nosso tempo fica menor. Não, a gente precisa se ajeitar, a gente precisa adaptar, a gente precisa se arrumar tempo. Porque eu e você, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam andar em comunhão. O nosso espírito precisa de oração para se encontrar com Deus. O nosso espírito precisa de oração para descansar e ficar em paz. E só assim o Senhor vai inspirar o nosso coração às nossas ações. Através da oração, o Senhor inspira em nós ações para o que nós devemos fazer, quando o que fazer. E só assim nós escutaremos a voz de Deus. E nós mostraremos isso através da palavra de Deus. Quando pegarmos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o conselho que deram para os tessalonicenses. Orai e orai sem cessar. Sejais alegres, sejais felizes, independente das circunstâncias, né? Por mais que seja cansativo, né? Quando a gente está ali com um neném novo, acordar de madrugada, acordar cedo e trabalhar, voltar, a gente precisa estar sempre alegre, porque ali se realizou o maior dom de Deus, a vida. Ali se realizou a maior alegria do reino dos céus, a vida. Por isso nós somos a favor da vida, por isso nós somos contra o aborto, por isso nós somos contra as ideologias. Nós somos a favor da família de Deus, da família de Nazaré, do homem e da mulher, que se unem com um propósito de gerar filhos, de constituir ali uma família blindada, uma família que é constituída sobre a rocha. E para isso se manter de pé, para que uma família se mantenha de pé, é necessário oração, é necessário estudo, é necessário conhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que é uma família, como é construir, constituir uma família. O que é que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Como nós devemos educar os nossos filhos? O que a igreja ensina? Eu e você precisamos ter familiaridade com como o cristão educa os filhos. Então é para isso que nós estamos chamando você aqui hoje, para que nós possamos nos colocar em formação. A formação nos dá conhecimento e o conhecimento nos dá autoridade. E essa autoridade nos é dada pelo próprio Deus de educar, de ensinar os nossos filhos conforme aquilo que nós cremos. O que nós cremos? Nós cremos na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. A igreja nos orienta a criação dos nossos filhos, a criação da nossa família, a educação dos nossos filhos. E a gente precisa aprender desde cedo como educar esses nossos filhos. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar preparados. A nossa família precisa estar preparada para aquilo que o mundo vai tentar debater, para aquilo que o mundo vai tentar combater conosco. O mundo vai dizer que nós somos antiquados, que nós somos ultrapassados, que isso já não existe, que a igreja precisa ser renovada, que a palavra de Deus precisa ser reformada, que as coisas precisam ser mudadas, que precisam ser atualizadas. Não. Deus diz, Jesus diz, as minhas palavras não passarão. Pode passar tudo, as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não vai mudar. Ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Aquilo que já foi revelado aos profetas, aos apóstolos, que o próprio Deus falou. Através da palavra de Deus nós compreendemos como nós precisamos formar a nossa família. Através da palavra de Deus nós entendemos como que deve ser a provisão da nossa família, o que nós devemos nos esforçar pela nossa família.
o esforço que nós precisamos ter para criar a nossa família. Não será fácil, não. Não vai ser simples, não vai ser. O mundo vai tentar de todas as formas destruir a nossa família, destruir aquilo que nós acreditamos. Mas nós precisamos estar firmes. Nós precisamos compreender que existe sim uma batalha espiritual acontecendo. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra um governo, é contra as potestades, contra as virtudes, contra o demônio, Satanás, aquele que quer destruir as nossas famílias. A própria Virgem Maria, em sua aparição, disse que a última batalha será contra as famílias. Querem desfigurar as famílias, querem destruir as famílias, querem fazer com que as famílias sejam jogadas de lado, querem invalidar os matrimônios, querem destruir os matrimônios, querem promover a promiscuidade, querem fazer tudo aquilo que Deus nos orienta a não fazer. Aquilo que a igreja nos orienta a não fazer. Deus nos ensina um caminho reto, um caminho que não se desvia, um caminho que não se embola, um caminho que não se erra, mas se caminha, se persiste, se cair, levanta. Se está difícil, pede ajuda. Se está com vontade de desistir, clama o Espírito Santo, como as nossas irmãs aqui mostraram. Clame o Espírito Santo pela sua casa, clame o Espírito Santo pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família. Clame o Espírito Santo sobre os professores dos seus filhos. Clame o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo auxílio, peça ao Espírito Santo discernimento, sabedoria. A gente precisa estar preparado para aquilo que nós iremos enfrentar, pois os nossos filhos nos perguntarão quando chegar na sala de aula e o professor ensinar algo diferente. E aí, o que você vai falar para o seu filho? Você está preparado? Quando o seu filho perguntar, uai, o professor falou que isso aqui é certo, mas é contrário à nossa fé. Contrário à nossa fé. Hoje, poucos por cento, menos de 10% dos católicos vão à missa todos os domingos. 80% dos jovens que entram na faculdade abandonam a fé. E aí? Onde nós erramos? Onde nós estamos errando? O que a gente precisa fazer? Onde está o nosso erro? O nosso erro está em não nos formarmos. Porque a gente não está formando. A gente não está aprendendo, a gente não está estudando. A gente não está pedindo a Deus. A gente está rezando pouco, a gente está se confessando pouco, a gente tem adorado pouco, Jesus tem ficado sozinho no sacrário. Os nossos joelhos ainda não estão calejados. A nossa família está passando por ataques físicos, espirituais. Querem destruir a sua família, querem acabar com a sua família. Mas Deus está nos levantando hoje para que nós possamos lutar. Lutar pela nossa família. Lutar pelo nosso matrimônio. Lutar pelos nossos filhos. E aprender de Deus aquilo que Ele quer para nós. E a partir disso nós vamos mostrar para o mundo que sim, neste tempo existem homens e mulheres, famílias santas que criam os seus filhos, que ensinam os seus filhos, que educam os seus filhos, que formam os seus filhos. Nós precisamos dar testemunho daquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos jamais, sob nenhuma hipótese, abrir mão dos nossos valores, abrir mão dos nossos princípios. Nós não podemos, seja pelo que for. Se for necessário, sermos calados, presos, o que quiserem fazer conosco, a gente não pode se colocar, abrir mão daquilo que é a verdade revelada por Deus. Hoje nós podemos, hoje nós ainda temos condições, hoje nós ainda temos liberdade. Então por isso nós precisamos lutar pela nossa família. Lutar por uma construção de uma família santa. Uma família conforme a vontade de Deus. E essa é o norte que nós queremos dar
para as nossas formações, para aquilo que nós iremos fazer durante esse tempo. Né? Teremos eventos juntos, presenciais no monte. Teremos pregações, cenáculos, Santa Missa, adoração, clamor pelo Espírito Santo. A nossa vida, a nossa casa precisa ser uma casa de oração. Eu e você precisamos entrar e sair de casa rezando. A gente precisa rezar o terço em família. A gente precisa rezar com os nossos filhos desde novinho. A gente precisa impor as mãos sobre os nossos filhos e rezar. Impor as mãos sobre os nossos esposos e rezar. A gente não pode ter medo. Por isso nós precisamos entender uma coisa, que fique bem claro. Precisamos estudar mais. Precisamos rezar mais. E precisamos educar melhor os nossos filhos. Que a partir de hoje possamos compreender através do Espírito Santo, daquilo que nos foi revelado, como, quando, onde fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós temos um chamado, e o nosso chamado é a santidade. E aqueles que são chamados para o matrimônio, a sua primeira missão, o seu primeiro ministério é fazer a sua família entrar no céu. Amém? Amém.